E aí pessoal, tudo certo? Sejam todos muito bem-vindos! A história começa com o casal Dale e Erica, que estão fazendo uma trilha por dentro de uma área florestal. Erica não gosta de acordar cedo e reclama o tempo todo, além de desconfiar que Dale está perdido. Ele desmente essa suspeita e insiste no passeio, dizendo que na cidade eles nunca podem aproveitar a natureza. Porém, ele mesmo começa a estranhar o silêncio total por ali e repara que não há nem o canto de pássaros. Quando Erica se afasta por um momento, ele aproveita para checar o mapa e então percebe que seu pé está em cima de algo nojento. Ele fica horrorizado ao ver que bem à sua frente está um medonho emaranhado de ossos e entranhas, aparentemente de animais. Erica também se assusta com isso e ele telefona para as autoridades, informando que deve ter ocorrido algum acidente por ali. É então que os dois notam algo se mexendo na direção deles, acompanhado pelo som de cascos em alta velocidade. O casal corre na direção contrária sem conseguir ver direito do que estão fugindo, até que Erica bate numa árvore. Por sorte, o animal também parece se acidentar antes de alcançá-los e cai inerte no chão a poucos metros de distância. Dale descobre que era um cervo e vê que ele já estava bem ferido antes dessa colisão, como se tivesse sido atacado por alguma coisa. Quando o som dos pássaros finalmente é ouvido, eles estão batendo as asas freneticamente, e são tantos que o céu até parece escurecer. Então conhecemos Richard Vineyard, que está saindo para acampar com sua família, apesar de ser o único empolgado com o passeio. Seu filho Danny está bravo porque não quer viajar sem seu cachorro Oscar, sumido há uma semana. Sadie é sua filha adolescente que não curte muito passeios ecológicos, além de implicar com Cynthia, que é a esposa de Richard. A própria Cynthia questiona a decisão dele de impor essa viagem a todos, duvidando que isso ajude a melhorar o clima. Mesmo assim, ela se esforça para colaborar e consola Danny, dizendo que o vizinho pode cuidar de Oscar por uns dias caso o cachorro retorne bem agora. Animado com a ideia, ele vai arrumar as tigelas de ração enquanto Sadie finalmente se despede da amiga, que inclusive está de olho em Richard. Então os Vineyard pegam a estrada na manhã da sexta-feira e logo chegam ao Parque Pinewoods, em Nova Jersey. O local é especial para Richard, pois seu avô costumava levar a família toda ao parque quando eles vieram da Inglaterra. De acordo com os folhetos do camping, aquela região foi o palco de muitos conflitos entre as tribos Lenni Lenape e a única coisa que as unia era o medo que tinham de um ser mítico conhecido como o Demônio de Jersey. Vendo a expressão apavorada de Danny, Richard vai logo dizendo que tudo aquilo é só uma lenda. Ele também começa a se irritar ao ver que todos estão mexendo no celular e decide proibir os eletrônicos durante o passeio. Sadie fica furiosa com isso e começa a reclamar, mas a briga é interrompida por um cervo que surge no meio da pista de repente. Richard acaba batendo nele e fica abalado com o que vê quando sai para verificar, pois é evidente que algo horrível aconteceu com aquele animal antes de colidir com ele. Uma série de ruídos começa a vir de trás dos arbustos ao redor dele e isso alarma Richard, mas ele não consegue ver o que é. Desobedecendo às suas ordens, Sadie sai do carro para ir ver também e fica abalada com a cena. Um pouco depois disso, a família chega ao estacionamento e um guarda chamado Bob os recebe, explicando as regras gerais. Richard aproveita para mencionar o cervo ferido e diz que o animal tinha perdido até os chifres. Bob desconfia que isso é culpa de um homem chamado Wyatt Barron, que mora ali perto. Ele cercou sua casa com arame farpado e isso tem sido um problema para os cervos que vivem enganchando os chifres nela. Richard conversa com o guarda sem tirar o olho da filha, que já está fazendo amizade com os garotos Zack e Ryan. Mas Bob recupera sua atenção quando recomenda muita cautela com a comida, por causa de um incidente que houve outro dia com um urso. Richard diz que não há ursos no parque e Bob desmente a informação, mas garante que são bem poucos e não há perigo. Então a família vai para a área de camping e Richard fica furioso ao ver que está lotada de bagunceiros e pessoas que não desgrudam de suas telas. Não era isso que ele estava procurando quando planejou essa viagem e esses contratempos vão deixando Richard cada vez mais nervoso. Quando ele vai ensinar Danny a montar a tenda, sua mente é subitamente invadida por uma lembrança traumática e ele começa a passar mal. Cynthia corre para ajudá-lo, preocupada com uma lesão que ele tem no braço, e aos poucos consegue acalmá-lo. À noite, ela o convida para se juntar aos outros ao redor da fogueira e ele aceita de má vontade só para acompanhá-la. Vários outros visitantes já estão comendo guloseimas e trocando histórias de acampamento quando os dois chegam. Richard conta sobre o incidente do cervo e Zack aproveita a deixa para começar os tradicionais contos de horror enquanto seu amigo Dave diz que vai ao banheiro e já volta. Ryan entra no embalo e começa a contar a história de Mother Leeds, uma mãe solteira que teve 12 filhos de pais diferentes. Apesar da desaprovação geral no vilarejo, muitas pessoas ajudavam a cuidar das crianças, pois Leeds era muito pobre e morava num casebre no meio do mato. Porém, um dia, os líderes do vilarejo deram um basta na situação e proibiram que ela tivesse mais filhos, sob pena de ser banida. Sabendo que não tinha condições de cuidar de sua prole sem a ajuda dos moradores, Leeds concordou com o ultimato.
Tudo correu bem por algum tempo até que ela ficou doente e se trancou no casebre por vários meses. Desconfiados, alguns moradores foram visitá-la de surpresa e, ao descobrir que ela estava grávida, decretaram sua expulsão assim que o bebê nascesse. Leeds disse não saber como isso aconteceu e praguejou contra todos, oferecendo até mesmo o recém-nascido ao diabo. Talvez por isso o que nasceu dela não foi um bebê humano e sim uma criatura monstruosa que logo abriu suas asas e atacou os irmãos, matando 2 logo de cara. A própria Mother Leeds foi a vítima seguinte e seu filho demoníaco ficou livre para espalhar o terror na floresta desde então. Assim que a história acaba, Dave volta à roda com uma máscara medonha e dá o maior susto em todos, como os 3 rapazes tinham combinado desde o início. A brincadeira é mesmo muito sem graça, mas Richard reage de forma tão agressiva que todos acabam ficando mais chocados com o pavio curto dele do que aborrecidos com o trote. Voltando para a tenda, Cynthia diz que ele exagerou e ele pede desculpas, envergonhado de ter perdido o controle. Naquela noite, ele tem um pesadelo terrível com uma besta alada que o persegue através de um campo. Ele acorda em pé no meio da floresta e bem longe da tenda, com Cynthia muito preocupada ao seu lado. Quando o telefone dela começa a vibrar, Richard se enfurece ao ver que a ligação é de um homem chamado Brian e joga o celular longe. Jurando que nunca o traiu, ela reclama desse ciúme exagerado que a forçou a se afastar dos próprios amigos desde que casou com ele. Cedendo ao carinho dele, Richard pede perdão de novo e decide dar uma volta para esfriar a cabeça. Logo em seguida, aparece um cervo majestoso que o encanta, mas o encontro é arruinado por um baque repentino e uma onda de sussurros arrepiantes. Investigando a causa do barulho, Richard vê que foi outro cervo dilacerado que, porém, estranhamente cai de cima de uma árvore. De manhã, ele acorda com o braço muito pior, toma vários comprimidos de uma vez e fecha a cara quando descobre que a filha foi passear com Ryan. Além disso, Zack parece ter desaparecido durante a noite e há um policial no acampamento interrogando todo mundo. Cada vez mais frustrado, Richard decide sair da zona demarcada para acampar num local mais sossegado, ignorando as objeções de Cynthia. Sade também se irrita com isso ao chegar do passeio e o xerife Winters aproveita para falar com Richard enquanto ele empacota tudo. Há uma urna pesada no meio das coisas e ele explica a Winters que são as cinzas de seu pai que ele pretende espalhar no parque. Dizendo que Richard foi visto pelo mato de madrugada, o xerife pergunta se ele viu Zack ou qualquer coisa que possa ajudar a encontrar o rapaz. Cynthia fica contrariada ao ouvir o marido mentindo que não saiu da tenda, ainda mais quando Winters lhe devolve o celular. Depois que ele vai embora, a família termina de empacotar a bagagem e todos seguem Richard em direção a Oswego Point, uma parte mais afastada do parque. Eles fazem uma pausa quando Danny diz que está apertado e vemos que o corpo de Zack está caído perto dali, mas ninguém o vê. Horas depois, os 4 ainda estão caminhando. Danny está com os pés doendo e Cynthia desconfia que Richard se perdeu. Ele garante que Oswego Point está logo à frente e todos prosseguem até que Sade escuta um rádio tocando música. Eles encontram um acampamento abandonado com vários artefatos estranhos pendurados sobre a tenda e Sade começa a gritar quando vê a carcaça de um cão. Cynthia se espanta quando Richard decide montar as tendas bem ali, mesmo com as crianças assustadas, mas ele mostra que as nuvens estão ficando carregadas e é perigoso continuar andando. Ela fica um pouco tensa ao vê-lo tirar uma faca do bolso e ele explica que vai soltar a corda do cachorro, para então tirar aquilo dali. Fazendo isso, sua mente volta a se encher de flashes do passado, dessa vez com imagens de Oscar latindo de forma agressiva. Ao mesmo tempo, Sade descobre que o outro lado da tenda abandonada está todo rasgado, como se algo tivesse atacado os ocupantes. Richard ainda está na beira do rio quando alguma coisa cai na água e várias pedras começam a se soltar de um barranco ao mesmo tempo. Já muito perturbado, ele se agita ainda mais com cada susto e então Ryan aparece do nada. Ele diz que Sade explicou o caminho por mensagem, pois os dois estão combinando de dar uma volta. E isso deixa Richard muito bravo. Tentando amedrontar o rapaz, ele começa a contar outra versão da história de Mother Leeds, e diz que ela afogou seu 13º filho no riacho como parte de um pacto demoníaco. Alguém chegou a vê-la e tentou impedir a tragédia, mas o bebê sumiu da água antes de ser salvo. Então Richard revela que, num dos passeios de sua infância por esse parque, ele mesmo pensou ter visto a terrível criatura. O temporal começa e Cynthia está lendo para Danny quando ela escuta uma gritaria na outra tenda. Richard está esvaziando a bolsa de Sade na lama para confiscar o celular e até empurrar a menina com força de tão descontrolado que está. Perdendo a paciência, Cynthia o pressiona a lhe contar o que está vendo e ele confessa que está vendo coisas. Além disso, seu braço está cada vez pior e ele parece ter febre. Então Cynthia diz que eles precisam ir embora assim que a chuva passar e que ela vai levá-lo a um hospital. Ela também devolve o celular a Sade, mas ela diz que Ryan não está atendendo suas ligações. Richard encontra um caderno com desenhos macabros na tenda abandonada e Cynthia acha ruim que ele tenha mexido nas coisas dos outros, mas isso não é nada perto da confissão que ele faz em seguida.
Ele diz que sacrificou Oscar sem ninguém saber, pois o cachorro vinha agindo de forma agressiva há quase um mês e até chegou a mordê-lo. Cynthia percebe que a lesão do braço é essa mordida e, sendo enfermeira, ela começa a suspeitar que Oscar passou raiva para ele. A chuva só passa quando já está muito escuro para a caminhada, então a família é forçada a acampar por mais uma noite. Sadie acha muito estranho que esteja sendo ignorada pelo paquera e avisa a madrasta que vai tentar procurá-lo, prometendo não se afastar muito. Ainda tentando o número de Ryan, ela escuta o celular dele tocando e chega a ver o brilho da tela ao longe, mas alguma coisa pula quase em cima dela no meio do caminho. Gritando, ela volta para as tendas e pede ajuda a Cynthia, que tenta ligar para alguém e não consegue. Vendo que Richard está muito mal, ela tenta fazê-lo tomar um remédio para dormir, mas ele derruba a água com um tapa, sempre oscilando entre a agressividade e o arrependimento. Cynthia decide passar a noite na tenda das crianças, prometendo que vão sair dali quando o sol nascer. Richard dorme muito mal e seus pesadelos se misturam com a realidade numa visão arrepiante, em que a floresta está coberta de névoa e o temido monstro surge atrás dele. Ouvindo o grito dele, Cynthia sai da tenda e vemos que a mata está de fato sob um denso nevoeiro. Ela o encontra caído no chão, tremendo e dizendo que viu o demônio. Por mais que ela diga que isso é efeito da doença, ele teima que foi um encontro real e isso só a desespera ainda mais. Sem escolha, ela conta às crianças a verdade sobre Oscar e explica que o pai deles precisa ser levado ao pronto-socorro o quanto antes. Eles empacotam tudo depressa e Richard também se esforça para cooperar, acompanhando o resto com muito esforço. Então Cynthia consegue ligar para a emergência e tenta explicar onde eles estão, mas então escuta o grito de Danny. Ela e Cynthia entram em pânico ao perceber que os outros dois não estão mais ali. As duas começam a chamá-los e levam um choque ao topar com o que sobrou de Ryan. O telefone começa a tocar e o xerife Winters diz que a central repassou o recado. Cynthia faz o possível para se comunicar com clareza, apesar do desespero, e informa que há um corpo na floresta. Vendo a faca do pai caída no chão, Sadie começa a chorar e pergunta a Cynthia se ele pode ter feito isso. É bem nesse momento que Danny grita de novo e as duas correm em direção ao som, encontrando o menino boiando num lago. Elas temem o pior ao vê-lo desacordado, mas Cynthia consegue salvá-lo com a massagem cardíaca e Sadie fica tão aliviada que nem nota a aproximação silenciosa do pai. Mas quando Cynthia o vê, ela parte para cima dele sem dó e libera toda a raiva contida desde sexta-feira. As visões de Richard mesclam a imagem da esposa enfurecida com o cão raivoso e ele revira de repente, quebrando a perna dela. Cynthia cai para o lado berrando de dor enquanto a expressão de Richard começa a mudar, como se estivesse percebendo o que fez. Sem um pingo de paciência com esse arrependimento que vai e volta, Sadie nocauteia o pai com um galho de árvore. Ao mesmo tempo, Winters está voltando ao parque com as sirenes ligadas e já coloca os cães farejadores na busca assim que chega. Ele diz a Bob que Richard tinha mencionado Oswego Point e o guarda explica a ele quais trilhas levam até lá. Enquanto isso, Sadie assume o controle da situação, amarrando o pai ao tronco de árvores e socorrendo a madrasta como pode. Ela diz que vai embora com Danny, planejando andar em linha reta até encontrar alguém. Cynthia concorda, pedindo que não largue a mão de Danny e volte para lá se começar a escurecer. Então Richard recobra os sentidos e implora aos filhos que o soltem, mas os dois saem correndo sem atendê-lo. Muito aflito, ele grita que a floresta não é segura, mas se cala ao lembrar o que fez com a perna da esposa. Ela pergunta também o que houve com Danny, pois o menino só soube dizer que algo o empurrou para dentro do lago, e conta que encontrou o corpo de Ryan. Richard culpa o demônio de Jersey por tudo isso e continua pedindo que ela o solte, pois a coisa pode estar à espreita para atacar a qualquer momento. Cynthia se recusa a ajudá-lo e ele fica estarrecido quando ela diz que o único monstro ali é ele. Perto dali, Winters e sua equipe encontram o corpo de Zack e deduzem que aquilo não pode ter sido nenhum tipo de urso. Sadie pergunta ao irmão quem o levou ao lago e ele diz que o pai estava procurando um esconderijo, com medo de algo que supostamente os perseguia. Cynthia morde um galho de árvore e ajusta o osso da própria perna, quase desmaiando de dor. Então Richard vê as asas do demônio aparecendo por trás da vegetação e tenta fazê-la olhar naquela direção, mas ela não escuta. Ele diz que esse não é seu primeiro encontro com aquele ser e afirma que o demônio de Jersey o persegue desde criança. O desespero lhe dá forças para se soltar da árvore e Cynthia escuta a corda se partindo. Richard começa a chegar perto dela, quase às lágrimas e jurando que só quer protegê-la, mas ela o golpeia com uma pedra. Sadie ainda está correndo pela floresta com o irmão quando tropeça e machuca a perna. Ao se levantar, ela chama Danny para continuar andando, mas vê que ele está quase hipnotizado, olhando fixamente para um ponto da mata. Ela fica apavorada quando as folhas começam a se mexer e um rugido feroz vai ficando cada vez mais alto. O animal é um felino selvagem e Sadie manda Danny ficar imóvel na esperança de que isso o salve. Mas o que realmente o salva é o disparo de um rifle, pois um caçador solitário estava passando por ali e resolveu ajudar os irmãos. Ao encontrar os restos de Ryan, além da faca de Richard,
Winters manda fechar o parque inteiro e evacuar todos os acampamentos ativos no momento. Richard ainda está desacordado depois da paulada de Cynthia, que tenta se levantar com dificuldade quando uma sombra se ergue sobre ela de repente. Os policiais já estão no acampamento abandonado nesse momento e por isso escutam o grito dela. Sadie também escuta e volta para lá com o irmão e o caçador, encontrando Richard já acordado, mas ainda tendo visões confusas. Ela pergunta ao pai onde está a madrasta e ele responde que não sabe, mas logo Cynthia aparece rastejando e mais ferida do que estava antes. Diante dessa cena, o caçador entende que Richard é o vilão da história e aponta a arma para ele imediatamente. Danny corre para ficar com a mãe e um momento de distração custa caro ao caçador, pois Richard aproveita a chance para dominá-lo. A arma dispara sem querer, alertando os policiais que já estão quase chegando. E os dois lutam até que o demônio aparece de novo e Richard reúne suas forças para ganhar a briga, golpeando o caçador e roubando a arma dele. Porém agora sua família já foi embora e os guinchos da criatura estão mais distantes, o que significa que eles podem estar em perigo. Agora tanto Richard como os policiais estão vasculhando a mata para achar Cynthia e as crianças que estão praticamente se arrastando. É Richard quem os encontra primeiro e Sadie fica chocada ao se ver na mira do rifle. Mas é então que Cynthia olha para o lado e vê duas patas cascudas. Sadie também escuta os guinchos quando para de gritar e vai virando de costas devagar, incrédula ao ver o demônio de Jersey bem atrás dela. Infelizmente, Winters não enxerga o monstro do ponto em que está quando a polícia finalmente cerca Richard. Bob é o único que vê e grita para que não atirem, mas então o próprio Richard aperta o gatilho tentando abater o monstro. Winters responde a isso com um disparo também, atingindo Richard segundos antes de se ver cara a cara com o demônio. Bob foge correndo enquanto o xerife é devorado e Cynthia se arrasta até o marido, arrependida de não ter acreditado nele. Os dois ficam de mãos dadas até que a sombra de um gigantesco par de asas cobre a família, mergulhando no céu em direção a Richard. Algumas semanas depois, Sadie e Bob juntam um grupo e entram na floresta, para caçarem a criatura e colocar um fim nesse terror.